bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Bom, finalmente viemos aqui falar sobre Cuca, né? Que quando foi anunciado, quando trouxe também a informação sobre o quesito mais moral da história também, o extra-campo do Cuca, foi tudo lá mais no Instagram, mas aqui eu vou trazer o vídeo completo do Matheus, que apareceu lá no Instagram também novamente, e também trazer uma análise sobre o que o Cuca disse na coletiva e também o que ele pode fazer no jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Antes de mais nada, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Participei de uma live do Cruzeiro hoje, né, pra falar com o nosso Patrick, acho que é Cruzeiro na veia, se não me engano. Então, salve pro Patriqueira aí, que me deu espaço pra falar do Peixão. Cara, vamos falar a primeira coisa, que eu acho que antes, pra tirar o elefante da sala, né, como o pessoal fala. Eu já falei muito sobre isso lá no meu Instagram, tô tomando muito hate, tem sido dias difíceis, realmente, rapaziada. Ontem eu dei uma pistolada séria no Instagram. Não vou falar mais sobre, vocês já sabem minha opinião sobre a vinda, tanto do trabalho quanto moralmente, e eu só peço que as pessoas tenham um pouco mais de consciência que a internet não é terra de ninguém, né? E que se a pessoa, segundo o tribunal, foi condenada, então não sou eu que tenho que fazer juízo de valor nenhum, né? Ou falar que tá certo ou errado. A justiça já disse. Vamos falar do campo e bola? Vamos. Então, lembrar para vocês que recentemente os últimos 3 trabalhos do Cuca não foram brilhantes, né? Foi Corinthians, que durou 2 jogos, o Paranaense, né? Atlético Paranaense, que ele acaba fazendo o Campeonato Paranaense interessante no começo, consegue dar dinâmica, o time começa a ir bem no Campeonato Brasileiro, chegando até G4, mas aí acontece uma queda, assim, sem precedentes, tanto de desempenho quanto de moral com o elenco. O Cuca acaba perdendo o elenco do Atlético Paranaense, tanto que tá aparecendo aí na tela, né? Algumas das entrevistas do Thiago Heleno, que ele, mano, desce a lenha no Cuca, cara. E os problemas foram principalmente com o zagueiro, que era uma referência na época. Inclusive, no final da temporada, culminou no rebaixamento do Atlético Paranaense, do Furacão. Depois disso, o Cuca fica um tempo fora de ação e volta para o Atlético Mineiro, porque esse movimento é muito padrão, né? Ele é um dos maiores ídolos, né, em quesito de jogos também, em quesito de ser treinador do Atlético Mineiro, muito pelas conquistas que ele teve, mas o último trabalho realmente bom do Cuca, que ele entregou tanto performance quanto títulos, foi no próprio Atlético Mineiro em 2021. Em 2020 ele também tinha feito com o nosso Peixão um ótimo trabalho, chegando na final de Libertadores e tocando nesse assunto, ele acaba falando sobre isso na coletiva, né? Que ele sempre fica na memória, que não deveria ter colocado o Wellington Tim, tanto pela idade quanto pela experiência, que ele poderia ter invertido o Pará e colocado o Maddson por quesito mesmo de velocidade. Será que ele deveria ter aceito tantos os pedidos do Felipe Jonathan para sair? Ele falou na ocasião da coletiva que o Felipe Jonathan estava tonto, né? Enfim, ele também não cita, mas eu vou citar aqui, né, o caso do Lucas Braga, que por incrível que pareça, estava no seu auge naquele momento da temporada, estava no seu auge naquele Santos, e ele preferiu colocar o Sandri, né, um jovem que, se não me engano, tinha 3 ou 4 jogos como titular na carreira profissional e acaba entrando numa final de Libertadores, que eu não acho que foi mal, mas acho que entrou com muito medo de perder, e acabou realmente perdendo. E hoje ele encontra Rony, Gabriel Menino, tudo nessa situação do Santos de reconstrução. Até falando sobre esse título, foi dos caras, né, não do nosso, esse vice-campeonato, eu acho que o Cuca tinha, na verdade, um time que ele conseguiu fazer o time chegar no máximo de desempenho de cada jogador, né? Era muito difícil você ver, principalmente naquela campanha da Libertadores, alguns dos jogadores desempenhando mal, indo muito mal. Então você conseguiu atingir o teto, tanto físico quanto mental e quanto, acredito eu, de desempenho de todos os jogadores. Agora não, agora ele encontra um Santos que de motivação tá muito ruim, ele não vai ter o Gabigol e o Neymar no seu primeiro jogo, então acho que isso acaba sendo um teste também, não só para ele provar um pouco do que ele pode fazer sem os dois, até porque já teve partidas que o Vojvoda também não teve os dois, por exemplo, contra o Chapecoense, que a gente acaba perdendo, mas os desfalques eu acho que dizem muito também, né? Ele não vai ter o Neymar, não vai ter o Gabigol, também não vai ter o Miguel, que na ocasião da Chape foi uma peça primordial. E óbvio que agora o nível físico de todos os jogadores, por conta da idade, eu acho que estão devendo. Então, por exemplo, você tem o Ilharão, que está muito mais velho, né? Mas é um baita jogador, mas não consegue te entregar a mesma dinâmica. O Neymar, o próprio, o Gabigol, por mais que tenha sido o principal jogador, um dos principais jogadores do Santos na temporada. Então acho que o desafio do Cuca é bem grande. Eu até gostaria de ter feito uma pergunta para ele sobre esse quesito de desempenho e aproveitando a pausa do Super Mundial que ele teve no ano passado,
quando ele volta, o Matheus até vai comentar um pouco mais sobre isso, ele vai ter uma pausa da Copa do Mundo. Será que, se ele durar até a Copa do Mundo, né, porque isso sempre é um quesito nos trabalhos do Cuca, será que ele vai conseguir ainda extrair algo bom desse time? Então eram coisas que eu gostaria de ter perguntado mais sobre desempenho e sobre o que ele pensa do elenco, quesito mental e físico. Era essas as maiores dúvidas que eu tinha, porque hoje o Santos tem dificuldade para atacar, hoje o Santos também tem dificuldade para defender. E as defesas do Cuca sempre são sólidas, então o que ele pensa em mudar? Eu acredito que ele vai ter o Veríssimo como titular nessa oportunidade, porque já trabalhou com ele, o Lopérez, se não me engano, tá liberado também. Eu trocaria a zaga, Adonis e Zé Ivaldo, por mais que o Adonis tenha feito um jogo ok contra o Inter e contra o Corinthians também, não achei que foi tão péssimo, por mais que ele tenha falhado muito no gol. Eu pensaria numa troca na zaga até para dar um ar novo, né? O Veríssimo traz muita coisa diferente e ele já tá também se condicionando a, já perdeu 2 jogos, então acho que já tá no momento, a torcida precisa disso. Questão só mais lateral esquerda, porque se não me engano que eu vi que o Lucas Mussetti postou, o Escobar tava com um incômodo, então eu duvido que ele vai colocar o Rafael Gonzaga fora de casa, então acredito que o Escobar ou o Barreal vão acabar jogando por lá. Ele também comentou sobre juventude, né, que vai usar os meninos da base também, então achei legal essa parte, né, que é muito do Cuca, né, usar os meninos também, mesclar com a juventude, com a experiência, então acho que pode ser, foram boas as palavras da coletiva, também teve sobre o assunto, que aí eu acho que vale para você que está vendo esse vídeo, se você quiser se inteirar um pouquinho mais e ver a resposta que ele deu na coletiva, vale a pena, foi quase 5 minutos só de resposta, tanto para o Murilo Tauro quanto para a Gabs, acho que junto uns 7 ou 8, que ele responde sobre a repercussão negativa. Agora, sobre campo e bola, ele deu muitas respostas, e eu também acho que, como eu tô com uma expectativa muito baixa por conta dos últimos trabalhos, foi algo que, assim, ele também não tentou iludir muito, mas ele teve uma conversa, segundo ele mesmo, com o elenco, de onde ele quer chegar em cada competição. E a gente sabe que técnico brasileiro sempre gosta de chegar em Copas. Então, vamos ver até onde o Cuca pode levar a gente. E para isso, sobre o último trabalho dele, eu vou deixar o Matheus do Flow Esporte Clube, que é setorista, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético Mineiro, e ele é galo, então vocês vão ter uma visão também de torcedor quanto de analista, que vai trazer também muito sobre o que ele fez no começo da passagem, onde degringolou e o que pode esperar. Então, passar a bola para o Matheus, mas antes de mais nada, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Matheus, no Flow Esporte Clube também, curte, comenta, compartilha e até a próxima, gente. O próximo vídeo daqui vai ser sobre o nosso grupo da Sula, então fiquem ligados que tá com a qualidade do Matheus Meza, que é o videomaker do Lucas Mussetti. Então tá top demais. Tamo junto, valeu, gente! Fala, Rafael, fala, rapaziada da História Santista, Matheus Capanema falando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Cuca, cara. Cuca no Santos, né? Rapaziada, boa sorte pra vocês. Mas é o seguinte, o Cuca, ano passado, foi dividido a passagem dele pro Atlético em 2 partes. Assim, o começo da passagem do Cuca é muito boa. Ele começa o Mineiro não tão bem, mas ele termina o Mineiro muito bem, jogando muito bem. O meio de campo, muitas vezes, com um losango no meio de campo, né? Alan Franco de um lado, Gabriel Menino tava jogando no outro, Rubens também. Mas ele perde o Rubens, e depois que ele perde o Rubens, o time perde um pouco de qualidade. Mas ele começa jogando muito bem, é campeão mineiro, consegue vencer o Campeonato Mineiro no momento que se o Atlético perdesse uma partida para o Cruzeiro, estava eliminado, ele ganhou essa partida, sempre vai muito bem em clássicos no Atlético, sempre foi muito bem em clássicos até o final, onde ele perde na Copa do Brasil e é demitido. Mas tem uma característica diferente. Esse último mês do Cuca foi um mês muito conturbado. Ele voltou da parada, ele não voltou bem da parada do Super Mundial. O Atlético não vinha desempenhando bem, foi passando nos trancos e barrancos na Sul-Americana, classificou para os playoffs da Sul-Americana, teve que jogar playoff, depois foi para as oitavas, passando dificuldade contra Bucaramanga, ganhando nos pênaltis, e aí veio a Copa do Brasil, onde todo o atleticano achou que ia ser eliminado para o Flamengo, e ganha nos pênaltis, né? Ganha nos pênaltis em casa, ganha do Flamengo fora e ganha nos pênaltis em casa. Só que no Brasileirão o desempenho era ruim, o resultado também. Esse último mês de Cuca no Galo, ele venceu apenas uma partida no Atlético. Então, ele teve dificuldades. Só que esse último mês foi assim, bizarro.
ele destruiu psicologicamente esse time ficou totalmente sem confiança, o ambiente no Atlético era muito ruim com o Cuca no final, assim, o Atlético perde 2-0 pro Cruzeiro jogando nada, amassado pro Cruzeiro, né, com aqueles gols do Fabrício Bruno, e ainda assim ele sai na metade, né, do mata-mata, né, ele vai e perde na ida em casa e nem joga o jogo da volta, já é o Sampaoli no jogo da volta, mas o último momento dele no Atlético foi muito ruim. Se você pegar os números da passagem, nem são tão ruins, né, ele tem 1,84 pontos por jogo, né, 24 vitórias em 45 jogos, assim, 11 empates e apenas 10 derrotas, mas o desempenho no final não funcionava mais. E isso é uma das características que eu acho que o santista tem que tomar cuidado com o Cuca. Ele tem dificuldade para gerir ambiente. Ele começa muito bem, experiência própria, é um dos maiores treinadores da história do Atlético de títulos, né? Ele tem muita experiência, mas esse ambiente, cara, ele é um cara cabeça dura, ele é um cara neurado, assim, com muitas coisas, e ele tem dificuldade de gerir esse ambiente, e geralmente ele destrói o ambiente. E assim, o ambiente do Atlético saiu muito destruído, muito abalado. Acho que a palavra é abalado. Muito abalado, sem confiança, e isso fez total diferença. Chegou um momento que não tinha mais da onde tirar confiança desses jogadores. E os jogadores sentiam muito falta. O Bernard, pós saída do Cuca, saiu falando que ele não tinha conversas, explicações por que não estava jogando, estava treinando muito bem e ele não explicava. Então, assim, começou a perceber que estava tendo vários problemas de grupo, o desempenho estava uma catástrofe, não estava jogando absolutamente nada, por mais que o início do Brasileirão dele tenha sido muito bom, o início da passagem dele pelo Atlético tinha sido muito bom. Ele geralmente monta bons times com boas defesas, é um técnico muito estratégico em jogos específicos, por exemplo, contra o Flamengo. Ele jogou muito bem todas as partidas com o Flamengo, mesmo o Atlético tendo inferioridade. Acho que o Rony vai ser titular absoluto com o Cuca. A chance disso acontecer é muito grande. Gosto de jogadores que correm barra real também. E sobre o Neymar, cara, acho que assim, o jeito do Cuca jogar, ele é um cara muito estratégico em jogos decisivos, mas é um cara que é muito vertical, objetivo. O time dele geralmente tem uma forma de atacar, defende muito bem, mas tem marcação individual, e eu acho que ele pode sofrer um pouco isso na zaga santista, né? Tem dificuldade nessa zaga santista. Sobre o Neymar, acho que a relação dele com o Neymar vai estabelecer muito como vai ser o ambiente no Santos, né? Se ele tiver uma relação boa com o Neymar, a chance do ambiente ajudar o Cuca é muito grande, afinal ele tem jogadores que ele conhece lá, mas se ele tiver alguma rusga com o Neymar, acredito eu que pode ser um problema. Com Neymar e Gabigol, eu diria. Acho que são jogadores de personalidade forte e o Cuca tem muita personalidade forte e não tem problema nenhum em bater de frente com elas. Então isso é um pouco dos grandes problemas do Cuca. Assim. Eu acho que nos últimos anos esse problema de vestiário tem subido e tem acontecido mais vezes. Anteriormente, na passagem dele em 22 também não foi muito legal, também teve problemas assim. E ele tem uma parada que dificilmente continua trabalho, né? Ele fica até o final do ano e depois ele implode, ele fica muito nervoso, desgastado e acaba saindo do clube. Eu acho que essas são as informações que eu tenho pra você do Cuca. Um cara que foi muito vitorioso no Atlético, mas essa passagem foi melhor que a de 22, mas ainda assim deixou muito a desejar no final dela, assim. Eu acho que o ambiente foi um complicador e os jogadores não conseguiam mais, talvez, ou não queriam mais ouvir o Cuca neste momento. Fechado? É isso que eu tenho pra vocês. Tamo junto, é nóis.